Muito boa tarde, se Deus quiser. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza Especial Legislativas 2024. Já recebemos aqui Ossanda Liber, Rui Rocha, Rui Tavares e agora tenho o prazer de ter comigo a porta-voz do PAN e deputada da Assembleia da República, Inês Sousa Real. Bem-vinda, Inês. Olá, Tomás, obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Antes de arrancarmos, queria agradecer aos novos mecenas, Beatriz Pires, Vítor Pereira, André Menezes, Sónia Cadete, Pedro Pimenta, Mariana Gama, Luís Miguel Rebanada e Simão Tarantino. Muito obrigado. Estas pessoas apoiam o Despolariza, ganham acesso a conteúdo exclusivo, aos jantares, a uma data de outras coisas. Se quiserem juntar, cliquem num link aqui à minha volta. Se não, deixem um like ou um comentário, que também ajuda muito. E vamos começar por conhecer a história da Inês Sousa Real. Então, Inês, olha, o Despolariza começa com uma rúbrica que é Lotaria Genética e Social, porque ninguém escolheu os genes que lhe calhou, nem a família, nem o contexto social, nem o país. No fundo, não escolhemos quase nada daquilo que somos. E então queria-te perguntar a ti o que é que te saiu a ti nestas duas lotarias da vida e como é que achas que essas duas lotarias formaram a Inês que eu tenho hoje à minha frente? Bem, eu não acredito no determinismo, mas eu acho que me saiu na rifa ser ativista. E isso, sem dúvida absolutamente nenhuma, é todo aquilo que eu sou e aquilo que é o meu caminho até à vida política. E depois, por outro lado, também me calhou ser mulher, porque, na verdade, a política no feminino ou também a questão de estar mais ligada a determinadas causas, acredito também tem muito a ver com aquilo que nós somos portanto, o facto também de ter sido uma rapariga e uma jovem muito sonhadora, que de alguma forma queria mudar um pouco a ordem das coisas, ter-me dedicado, ou seja, isso aliado à parte ativista, eu acho que de facto tolda muito aquilo que é o legado que hoje tenho para oferecer, porque o facto de ter sido apenas a quinta mulher em política a liderar um partido, o facto de haver questões de igualdade de género para as quais só quem está nesta pele e sabe de facto aquilo que é o caminho que nós mulheres também temos muitas das vezes para atravessar em sociedade, é que efetivamente pode depois também ter uma sensibilidade diferente para algumas causas. E isto não quer dizer que os homens não sejam convocados para estas questões, não é de todo isso, muito pelo contrário, é fundamental que sejam questões de homens e de mulheres, mas na verdade eu acho que são dois fatores determinantes para sermos quem somos e portanto escolheria estes dois. És a primeira mulher no Despolariza a referir o facto de ser mulher na parte da lotaria genética. Interessante. Estamos a falar de genética, não é? Sim, Estamos a sim. falar, acho que é um bocado indissociável, mas independentemente depois das questões de identidade de género, porque depois também me pus logo a lembrar das questões de identidade de género, mas acho que efetivamente isso também tolda muito daquilo que é uma vivência e uma experiência social, porque eu recordo-me de ser miúda e eu ia para a escola, quer de transportes públicos, quer a pé, e tudo isso, enquanto mulher, nos dá uma experiência muito diferente e uma visão muito diferente de sociedade. E até mesmo quando às vezes falamos nas questões ou da violência, ou do abuso, ou do assédio sexual, tudo isso, passarmos por esta experiência e estarmos nesta nossa pele, acho que também diz muito. E temos que saber também, por um lado, abraçar aquilo que somos, inclusive geneticamente, não é? Biologicamente, e por outro lado, aquilo que também de alguma forma é a nossa experiência, a nossa vivência social. E tinhas pais ativistas ou políticos ou ligados à causa da natureza? Os meus pais não são de todos, nem nunca estiveram na vida política, ou seja, tiveram a sua militância, tiveram também aquilo que é a sua simpatia por outras forças políticas, mas acima de tudo foram pessoas que me proporcionaram sempre muita liberdade para pensar, muita liberdade para questionar. Nós lá em casa até costumo brincar, nós temos cada um o seu clube de futebol e portanto discutíamos muito à mesa, quer futebol, quer política, e isso também me acabou por trazer alguma sensibilidade para aquilo que possa ser a liberdade de me expressar. Eu nunca tive esse problema na minha vida, pelo contrário. Os meus pais sempre me permitiram isso e sabendo que há pessoas que não têm de facto essa possibilidade, eu acabo por ter uma grande consciência daquilo que é o poder de nós usarmos a nossa voz para as causas que acreditamos. Depois, apesar de não terem tanta ligação à vida política, eles próprios têm uma sensibilidade em algumas matérias. Eu sempre tive animais de companhia, não imaginei a minha vivência sem animais de companhia, sempre cresci muito proximamente também, que tinham. Nós morávamos também até aos meus 2 anos com a minha avó, que tinha daquelas casas com jardim, e portanto acabava por de alguma forma ali nos Anjos, que eram aquelas casas antigas, tinham aqueles pátios e aqueles jardins, sempre brincámos muito, quer no jardim, quer depois também na rua, com os colegas, os amigos, e eu acho que talvez essa vivência me proporcionou uma outra visão também, que não necessariamente o estarmos aqui numa família política ou algo do género. Muito bem. E tu estás no PAN desde o início, desde a sua fundação? Sim, eu entrei para o PAN ainda não tinha sido fundado. Eu tinha na altura uma cadela, a Iris, e na altura ela estava doente e eu estava com ela no veterinário e estavam lá uns panfletos a fazer de facto, a pedir
voluntários para colaborar com os grupos de trabalho para o partido que se estava a formar. Estávamos à espera na altura que o partido fosse reconhecido pelo Tribunal Constitucional, mas já tinha vários grupos de trabalho sobre diferentes matérias, e eu sou licenciada em Direito, e então, como licenciada em Direito, achei sempre que devia dar também o meu tempo, de alguma forma, à sociedade, e já era voluntária em algumas outras associações, e na altura, eu que nunca tinha tido envolvência em qualquer outro partido político, achei, nunca me tinha identificado sequer politicamente com alguma coisa, e como o partido era um partido de causas, de ativistas, eu identifiquei-me com isso, e então foi isso que me trouxe para o PAN. E na altura voluntariei-me, ainda tive alguns meses que não tinha recebido nenhum contacto, depois a páginas tantas ligaram-me, a nossa primeira vice-presidente, a Paula Pérez, a perguntar se eu estava disponível para colaborar, e eu disse que sim, e comecei como voluntária no PAN a colaborar, a participar de eventos, de ações, e assim sem querer vim dar a este caminho de hoje ser porta-voz do PAN. É engraçado, estávamos a falar disso antes de começar, que o vosso líder chama-se porta-voz. É uma coisa, a mim soa bastante assim, comunista, ou seja, medo de dizer que existe uma hierarquia. Não, na altura foi mesmo para ser, como somos um coletivo, era uma questão mais horizontal do que propriamente como qualquer coletivo há sempre liderança, e é importante que haja liderança e que haja também capacidade de decisão, isso é fundamental, mas nós temos que saber também, e muitas vezes pensamos de maneira diferente num coletivo, não é? Eu, apesar de ser do PAN, nós temos hoje, se calhar podemos pensar assim, bom, é impensável que alguém no PAN goste de touradas, claro que é impensável, mas há outras matérias que são matérias muito sensíveis em que nós sabemos que é normal que hajam visões diferentes num partido, por exemplo, sobre outro tipo de matérias que possam mexer, a questão, por exemplo, da morte medicamente assistida, ou até mesmo da interrupção voluntária da gravidez, que são matérias que dizem respeito a direitos humanos fundamentais e que estamos a falar de questões muito sensíveis. Eu acho que aí toda a gente compreende que possa haver uma visão diferente, sempre que seja uma visão humanista, como é evidente. Já vamos às touradas, mas já que falaste da tua cadela, queria perguntar qual é o problema de um cão ou de um, não sei qual é a proposta, ficar mais de 3 horas numa varanda? Porque vocês propõem uma multa para isso, certo? Bem, qual é o problema? Sim, qual é o Isso problema? dá pano para mangas, como se costuma dizer. Há Não- muitos problemas. Neste caso, nós estamos a falar. A nossa proposta, aquilo que ela visa, é garantir que os animais não são deixados permanentemente nas varandas. Nós temos esta experiência, de facto, quer do partido, quer até mesmo pessoal, enquanto eu fui provedora dos animais em Lisboa, e também enquanto ativista pelos direitos dos animais, eu tenho lidado ao longo de muitos anos com denúncias de maus tratos a animais, e nós recebemos mais de 1000 denúncias todos os anos no PAN relacionadas com maus tratos ou negligência a animais. E um animal que é deixado permanentemente a viver, não estamos a falar assim, olha, recebemos alguém da família, o cão foi posto 30 minutos na varanda, não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de animais que infelizmente vivem uma vida inteira confinados a uma varanda. E nós temos mais situações dessas do que se possa pensar em Portugal. Animais que são deixados em espaços exíguos, saguões, varandas, expostos ao frio, ao calor, à chuva, e quando falamos de frio, calor e chuva, falamos de intempéries bastante severas, e estamos a falar muitas vezes de viverem sob os seus próprios dejetos, e isto é completamente errado. Para isso as pessoas, por favor, não tenham um cão, não adotem um animal ou não comprem um animal se for para o ter nestas condições. É melhor matar. Não, é Estou melhor. Até porque seria crime e, portanto, aí metias em sarilhos de tomás. Se estiver doente, se estiver doente, Não, às vezes é melhor. aí é diferente, aí Sim, estamos sim. a falar da boa morte, é uma discussão complexa também, tal como existe na questão da morte medicamente assistida para as pessoas, mas aí estamos a falar de uma realidade diferente. Agora, um animal permanentemente sujeito a esse tipo de maus tratos não faz sentido. Mas então de onde é que vem esta ideia das 3 horas? Eu acho que tu ouvia falar em 3 horas, ou não? Não, nós o que falávamos era mais de 12 horas sozinhos em casa, ou então, no caso das varandas, ser deixado esse tempo, porque efetivamente nós precisamos de ter no direito, e isto aqui entramos naquela parte mais maçuda que os juristas gostam sempre, que é se não tivermos pelo menos um período temporal que possa definir a partir de quando é que há uma negligência ou um maltrato, é difícil às vezes provar, porque a pessoa pode dizer, eu acabei de o colocar aqui, e ou existem evidências grosseiras de que efetivamente o animal está lá há muito tempo, e infelizmente são muitos os casos que isso acontece, ou então torna-se difícil às vezes a prova, e portanto nós precisamos ter aqui uma baliza temporal para que efetivamente possamos garantir que o animal é resgatado. Ok, tem que estar claramente maltratado, porque essa era a minha dúvida. Tu podes ter uma varanda espetacular, não é? Também a definição Se de tiveres um varanda, terraço qual é a definição da certo, varanda? mas aqui estamos mesmo a falar da questão do animal estar ao abandono.
Ou seja, estar ao abandono e sujeito à exposição de calor, golpes de calor, e já tivemos, infelizmente, animais a morrerem nessas circunstâncias muito complexas, em varandas ou não só. Eu tive um caso que mexeu comigo profundamente, que era o caso do Boris, que vivia num daqueles quintais também em Lisboa, ali na Penha de França, e o Boris foi deixado mais de 6 meses a morrer à fome. O Boris foi morrendo lentamente à frente de toda a gente porque nunca foi emitido um mandado judicial para ele poder ser resgatado. E a verdade é que nós, quando chegámos, o Boris ainda estava vivo e morreu poucos dias depois na clínica, e o conteúdo que tinha no estômago eram sacos de plástico. Portanto, às vezes quando falamos nesta legislação, estamos a falar de uma questão de sensibilidade e respeito pela vida animal. E eu acho que é muito pouco digno, numa sociedade do século XXI, termos animais tratados desta forma. Não é estarmos a ser fundamentalistas, como às vezes nos chamam. Se ser fundamentalista é ser profundamente empático, então somos. Mas é mesmo disto que estamos a falar, infelizmente. Sim, se calhar as pessoas quando se chamam fundamentalistas é mais com argumentos com os quais eu até concordo, do género. Temos tantos problemas com seres humanos que, pá, infelizmente, não há dinheiro, nem se calhar tempo, nem devíamos estar a dar tanta atenção a isso. Mas se calhar vocês são um grupo de pessoas que têm mais sensibilidade para o sofrimento animal, não é? Não acho que sejamos um grupo de pessoas com mais sensibilidade para o sofrimento animal, porque senão não teríamos no nosso país mais de metade das famílias que têm animais de companhia. E quando temos mais de metade das famílias que têm animais de companhia, eu acredito que somos uma larga fatia da sociedade que tem essa sensibilidade. Desculpa, mais de metade das pessoas Mais em de Portugal metade que dos têm... lares em Portugal têm animais de companhia. Ah, Sim. achei que estava a dizer que mais de Desculpa, metade dos que têm mais são do metade das PAN. famílias, não, mais metade das famílias em Portugal têm os estudos, o que nos dizem é que têm animais de companhia em casa. Ah, ok. Achei que estava a dizer que esses votavam todos PAN. Ou Não, eram não, não, todos não, PAN. não, não, Ok, não. ok. O que eu disse foi. Temos em Portugal. Temos Achei que em era temos Portugal, PAN. Ok. não, temos em Portugal mais de metade dos lares e, portanto, não somos apenas um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas. Sim, faz sentido. Ou seja, há de facto aqui uma sensibilidade crescente e aqui esse argumento mesmo financeiro também acaba por não colher. Eu sei que, até fazendo jus aqui ao nome do programa do Despolariza, nós temos também de alguma forma descolarmos desse tipo de preconceito que às vezes as propostas nos trazem, porque muitas das vezes os animais acabam por ser a única companhia de pessoas que estão sós, com pessoas mais idosas, mais isoladas, ou até mesmo vítimas de violência doméstica, e quando nós estamos a apostar nestas políticas públicas de proteção animal, também estamos a proteger as pessoas, porque nós temos efetivamente hoje em dia um conjunto de financiamento que está especificamente para a proteção animal, como é o caso dos 13 milhões de euros que conseguimos no Orçamento de Estado, e cujas medidas são para apoiar as famílias mais vulneráveis que não conseguem pagar a ração, os tratamentos médico-veterinários para os seus animais de companhia. Portanto, estas são no fundo políticas sociais e não apenas políticas de bem-estar animal. Mas também acho que situações como a questão da crueldade, por exemplo, das touradas, não é uma questão financeira. Podemos ir para a questão financeira, porque aí é ao contrário, é o Estado a financiar o maltrato. Mas maltratar um animal não é uma questão de dinheiro ou de não ter dinheiro, é uma questão de bom senso e de dignidade e de valores humanitários que têm que estar conduzentes com o século XXI e, portanto, não estamos a falar sequer de uma questão financeira. Ok, existindo essa componente social que vai parar a uma melhoria de qualidade de vida de um ser humano, para mim torna-se mais uma ideia mais apetecível do que ser só um Sistema Nacional de Saúde para os animais ou assim, essas Na verdade é ideias. para as pessoas, porque quem paga a fatura não é o cão lá de casa, não é? Portanto, Sim, eu não sim. sei se tens animais de companhia, mas eu quando o Micas vai fazer os seus tratamentos, quem paga sou eu e, portanto, Sim, de sim, facto, mas a fatura é paga por todos nós, não é? E nós não nos podemos esquecer que, tendo pessoas, basta olharmos para a realidade das ruas, nós hoje temos cada vez mais pessoas a viver em situação de sem-abrigo. E muitas destas pessoas têm animais de companhia e precisam de apoio também para si próprias e para os animais que têm, ou famílias que já não conseguem pagar a sua casa e que às vezes têm que optar entre comer ou dar de comer aos animais. E se calhar quem não está tanto por dentro desta realidade pode não ter a percepção, mas nós temos mesmo um número muito significativo de pessoas que nos contactam e que diz que prefere não comer do que deixar o animal sem comer. E portanto, nós temos de ter políticas públicas que pensem e que não se deixem estas pessoas para trás, nem estes animais para trás. Nós, por exemplo, o IVA da ração ou dos serviços médico-veterinários está taxado a 23%, como se fosse um bem de luxo. E se fosse um hotel, é 6%. Mas ter um animal de estimação não é um bocadinho um luxo Tens em de passar uma Portugal? noite do hotel, isso é o que é um luxo. Ter um animal de companhia é visto como um membro da família e, portanto, se é um membro da família ou se é um ser vivo que nós escolhemos cuidar e tomar conta, Mas escolheste, não é? escolhemos, mas Podias a não verdade... ter escolhido. Mas a verdade é que é um ser vivo que carece de atenção, que carece de cuidados e não faz sentido que a sua alimentação, não é um luxo, lá está, um bem básico, essencial para ele sobreviver, seja taxado a 23%, quando depois nós vamos, se for preciso, a um hotel, e todos nós, evidentemente, pagamos também IVA, mas o IVA é de 6%. E, portanto,
Há aqui uma incoerência às vezes fiscal, ou quando damos borlas fiscais a quem mais polui e lucra, também há aqui uma incoerência. Foram mais de 300 milhões de euros que foram dados, por exemplo, aos combustíveis fósseis. Ou quando damos mais de 19 milhões de euros para as touradas, faz sentido darmos mais de 19 milhões de euros para as touradas e depois Sim, termos dinheiro mal preconceito. gasto, nunca mais saímos daqui, há muito, não é? Pronto, mas lá está, são dois pesos e duas medidas, e termos preconceito em dar 13 milhões de euros para a proteção animal, eu acho que as pessoas concordam que efetivamente há aqui um dever que nós temos ético de respeito para com os animais, e se do ponto de vista cultural e secular, porque estamos a falar, os animais fazem parte das nossas vidas, não Cultural é desde ontem. também as touradas. Cuidado. Mas podemos falar da questão da cultura, porque a cultura também se transforma, não é? Portanto, se a cultura se transforma, ela é mutável com o tempo, não é? E esse argumento da cultura nas touradas é falacioso. Mas o que eu digo é, se os animais estão connosco, e não é de hoje, portanto é uma questão secular da domesticação do animal e que faz parte da história evolutiva do ser humano. Nós tornámos-los dependentes de nós e, portanto, nós domesticámos o animal e, portanto, faz sentido agora deixámos-los ao abandono. São algumas reflexões que eu acho que temos que ter enquanto sociedade. Sim, eu tenho um cão e sou completamente apaixonado pelo meu cão e a minha mulher tem ciúmes da minha relação com o meu cão, por isso, e adoro animais, mas nós não somos a Noruega, não é? Não temos dinheiro a sair dos bolsos de toda a gente. Então, se tivesse um cão, se fosse pobre e tivesse um cão e dificuldade de tomar conta dele, mas tivesse um irmão ou um pai ou uma mãe com uma lista de espera para uma consulta de 1 ano, a minha prioridade ia sempre ser resolver aquela lista de espera de 1 ano da consulta do SNS. Ou seja, por muito que eu goste muito do meu cão, a prioridade ia ser sempre os seres humanos, sempre. Mas uma coisa não é incompatível da outra, porque repara bem, nós temos neste momento em Portugal uma rede de faculdades de medicina veterinária públicas. E aquilo que o PAN propõe é que através destas faculdades de medicina veterinária públicas se cria tal rede dos hospitais públicos veterinários, em que os alunos possam, precisamente para a sua aprendizagem e supervisionados pelos professores, como é evidente, praticar os atos médico-veterinários, portanto, e assegurarmos os cuidados às famílias mais vulneráveis que têm animais de companhia, levando os animais de companhia a estes serviços. Portanto, nós aquilo quando estamos a falar, porque volto a dizer, é de facto uma política social. Nós temos neste momento no nosso país dados oficiais, portanto, e isto nem sequer contabiliza com os animais que temos nas associações. Temos neste momento mais de 42 mil animais abandonados todos os anos nos canis. E antes de termos a lei do não abate nos canis, abatia-se cerca de 200 mil animais por ano em Portugal. E, portanto, nós quando fizemos esta legislação que proíbe o abate em Portugal, não só com uma lei conseguimos salvar vidas, mais de 200 mil vidas todos os anos, como conseguimos reduzir o abandono porque promovemos a esterilização. E se nós sabemos que investir na esterilização é estar a controlar a população abandonada de animais... Castrar, exatamente, ou seja, sabemos que estamos a evitar mais abandono, estamos a evitar mais ninhadas futuras e com isso mais maltrato, animais a deambular na via pública, portanto, seja por uma questão de saúde humana, saúde animal e até de toda a sociedade em si, como um todo, haver esta harmonia para que não haja depois qualquer tipo de incidentes. É uma política cujo investimento é infelizmente necessário, porque se fôssemos um país onde não houvessem animais abandonados, se calhar não tínhamos que falar destas verbas, mas sendo um país onde temos animais abandonados e falamos de 42 mil só nos canis, portanto, nem sequer estamos a entrar no campo das associações, aí efetivamente eu acho que faz todo o sentido termos este investimento, porque temos que controlar o problema de alguma forma e não se resolve abatendo. Eu acho que se alguém dissesse, olha, agora temos aqui a população a mais, vamos ter que abater o cão que tens lá em casa. Isso chocar-te-ia, de certeza, tens um vínculo emocional com o teu cão, ao ponto da tua mulher ter ciúmes e, portanto, acho que chocar-te-ia, se calhar ela própria seria a primeira a dizer, afinal, eu não quero que o cão saia, não é? E, portanto, acho que há aqui, de facto, uma política mais humanizada que felizmente só nos eleva enquanto seres humanos. Preparei um jogo para ti. Vamos a isso. Conheces este dilema moral do trolley problem? Essa é muito difícil. Não, mas tu não vais fazer esta. Tu vais fazer uma ainda mais difícil, que é para percebermos aqui quanto é que tu valorizas a vida de um cão. Então pus ali um cabelo na personagem, Inês Sousa Real, e vamos ao primeiro. Pessoas, animal ou natureza? Aquilo são deitar abaixo 6 árvores, vamos dizer, ali a natureza. Essa na verdade é muito chato. O ambiente vai ter que me perdoar, mas e sei que as árvores também têm vida, mas não temos o mesmo nível de conhecimento sobre a sua ciência e, portanto, eu neste caso teria que escolher que o comboio fosse para as árvores, não é? Okay. É um cão e uma pessoa, não dá. Esta era mais fácil, isto vai ficar cada vez mais difícil. 6 árvores, já mataste 6 árvores. A minha pegada ecológica já está aqui a gravar.
Cão ou ser humano? É sério? Isto já é difícil. Não, eu vou-te explicar. É difícil Engraçado. porque deve haver uma forma de parar o comboio. Ou seja, Não, isso é não há batota. nenhuma forma de parar o Não há- comboio. mas é um cão que tu não conheces, não é o teu cão. Não. E é um- Mas também e é uma um pessoa ser que eu humano que tu não conheço, conheces não é? também. É uma pessoa que eu não conheço e um cão que eu não conheço. É Sim. sempre difícil. É sempre difícil. Não há uma escolha Sério, perfeita. olha, estou um bocado chocado. Porque, então, mas tu não imagina, é assim, é evidente que se calhar naquilo que é a nossa visão de sociedade, nós temos uma tendência de preservação da nossa própria espécie. Se calhar tendemos de facto a escolher a pessoa, mas ias ficar a sentir-te mal pelo cãozinho morrer. Mas há bocado falaste em grau de senciência, Sim. senciência, Sim. e sim. acho que aqui é bastante claro qual tem mais consciência, senciência. Não é assim tão evidente. Eles têm uma linguagem diferente da nossa, mas aquilo que os estudos nos dizem é que os animais têm de facto a mesma capacidade cognitiva e a mesma capacidade de percepcionar, de criar relações sociais, ou seja, tal e qual como o ser humano. Portanto, o neocórtex dos animais tem a mesma capacidade. Agora, nós por uma questão de se calhar até de algum egoísmo e do nosso gene, digamos, especista, tendemos a escolher da nossa própria espécie, o que faz parte da nossa condição animal. Então Nós também somos animais. vamos resolver esse assunto. Eu acho que deve haver uma fórmula mágica de salvar os dois. Portanto, eu acredito, eu tenho este otimismo. Eu acho que nós teríamos que ser capazes de salvar o cão e a pessoa. Mas, ok, Ou pelo mas menos se isto procuraria uma acontecesse solução. mesmo, eu acho que tu salvarias o ser humano porque seria uma crise gigante de relações públicas para ti ter salvo o cão. Nem é por isso. Volto a dizer, faz parte da nossa própria espécie e como tal, acho que efetivamente. Então vamos resolver isso da própria espécie, que eu já previa, nesta situação. Não, a dificuldade é mesmo, são dois animais. Eu acho que teríamos que ser pragmáticos, teríamos que ver quais é que tínhamos que ter condições efetivas de salvar. Porque numa catástrofe, e quando as pessoas é a mesma coisa... Isso é batota. Não é nada, então eu tens tenho de que pensar decidir pragmaticamente. Tens de decidir se matas um ou se matas Não, outro nesta Tenho que circunstância. pensar pragmaticamente e ver qual deles é que eu tenho condições efetivas de salvar. Mas aqui não reconheces que há um grau de senciência mais elevado no chimpanzé? E de consciência? Não necessariamente. Ou seja, eu não tenho essa Mas a noção. ciência indica que sim. Imagina, eu não sei como é que se chama o teu taxos. cão. Douro. O Douro. Imagina que era o Douro. Tu não ias olhar sequer para o chimpanzé. Não, mas eu já tinha dito que era um cão que não se conhecemos, conhece. sim, mas- Não, se fosse o Douro, mataria o chimpanzé. Ou seja, a tendência será salvar os nossos primeiro. Portanto, é o impulso. Mas aí a nossa condição animal Ok, também mas estás a funcionar. fugir bastante, mas vamos continuar. E um gato fofinho, pronto. Mas Que é um aí- gato. Pois, aí é sempre difícil. Eu volto a dizer, eu acho que teria que Para ver as ti, condições tu gostas técnicas. mais de cães ou de gatos? Eu sempre tive cães e gatos. Neste momento só Ah, tenho um gato. para o eleitorado Lucas. todo. Não, exato. Estou a buscar Para agradar o olho eleitorado todo. aos dois eleitorados. Não, eu sempre tive cães e gatos E e peixes? sempre. Não, peixes não. Esse eleitorado já não vai levar o voto. Não, porque lá está, eu sempre fui muito ativista desde miúda e como tal, tê-los fechados no aquário não faz sentido. Não faz Ah, sentido. ok. Mas ter um cão num Os meus irmãos apartamento tiveram. não é e igual ter um cão num apartamento Não é a mesma coisa. do que um peixe num Claro aquário? que não, as necessidades são diferentes, são características completamente diferentes. O peixe O não. peixe precisa nadar e ter espaço para nadar no oceano. Há animais que são sedentários, é como as pessoas, depende das características do animal. Que engraçado, eu acho que um peixe, por ser mais burro, sofre muito menos mas é da que não limitação são. de Mas a questão lá liberdade está, do não que um são. mamífero. Mas porquê que o peixe tem que Mas ser em mais... média são nós menos nós não podemos inteligentes medir. que os mamíferos. Eu acho é que nós não podemos medir. Eu confesso que este tema é um tema que me apaixona profundamente porque eu estudei Direito Animal e Sociedade e, portanto, tivemos algumas cadeiras relacionadas também com a parte mais biológica dos animais e com a parte também comportamental e daquilo que é o seu comportamento sociológico. E, de facto, eles têm características, passa a expressão, muito humanas, apesar de poder chocar algumas pessoas. A questão de fazerem também o luto eles próprios, a questão de poderem ter relações de amizade, relações até de inimizade. Os peixes? É assim, os peixes talvez sejam aqueles que há menos conhecimento, mas os peixes também identificam pessoas, os peixes também... Aliás, há um filme fantástico, eu aconselho-te a ver um filme fantástico, Procura de Nemo. Não. É My Octopus Teacher, e é de facto um fotógrafo marinho que cria uma amizade com o polvo. E eles têm uma capacidade de senciente, eles são animais extremamente sencientes e com uma capacidade até de transformação brutal. E o filme é lindíssimo, quer pelas imagens que eles mostram do fundo do oceano, quer depois pela parte, lá está, do conhecimento que o animal tem. É fantástico. Mas estes desafios são sempre dilemas muito difíceis, são dilemas morais muito difíceis. Não? Claro, mas são úteis para também A vida perceber, é mesmo assim. para perceber, pronto, para fazer estas reflexões. Então vamos aqui a um mais difícil. 1 milhão de cães a um ser humano. Assim, nós temos... A vida humana é inigualável.
Isso não está sequer em questão. Isto não está em questão. Salvavas o ser humano. A vida humana, eu acho que isso não está em questão. Mas quando era um cão e um ser humano, não sabias? Não sabia, sim senhora. Sabia, e isso também sei, sendo 1 milhão ou sendo um, a questão não é essa. Acho que são dilemas que de facto só na teoria felizmente é que se colocam e portanto Bem, vou ser bem educado e não vou insistir muito. Na prática felizmente não temos que no dia a dia lidar com eles, mas já tivemos que lidar com situações ou de mordedura de cães a pessoas, e normalmente o cão é sempre, digamos, o sacrificado da relação, porque muitas das vezes a tendência é para terminar o abate do animal, quando por vezes até existem circunstâncias em que houve maus tratos, houve agressão ao animal e não um comportamento agressivo, por isso é que nós fazemos também a diferenciação. Ok, então vamos colocar aqui vamos voltar aqui a colocar a natureza. Desta vez a floresta de Bussaco inteira ou um sapo? Ai, meu Deus, esta também é muito difícil. Mas um sapo é um ser vivo. Lá está, depende. A floresta, mas essa pode ter aí um sofismo envolvido. E a floresta estava habitada. É a floresta do Bussaco como ela existe hoje. Ou seja, cheia de animais e de seres vivos. Lá está, não conseguias deitar tudo abaixo sem matar diretamente nenhum, pois. Mas aqueles animais iam ter que arranjar outro sítio para viver, ia ser complicado. Há uma complicação, é que depois pouco a pouco qualquer dia não temos planeta, não é? Daqui a bocado estás meio por o globo ou o oceano ou alguma coisa não, mas é empatia, é mesmo, é um ser vivo, não procuraria sempre salvar o ser vivo primeiro. Ok, interessante. Sim, o princípio é esse. A árvore também é vida, não é? Mas pronto. É vida, o animal, mas não vive, animal. Não respira, não sofre, ou seja, nós não temos, ou que tínhamos conhecimento, porque eu acredito que possa haver muita coisa que tenhamos desconhecimento, mas o meu princípio é de facto respeitar todos os seres vivos, seja pessoa ou animal. Então agora mais difícil. Para esta não, que já explorámos mais ou menos. Então todas as árvores de Portugal ou um ser humano? É claro que salva um ser humano. Não. Ok. Pronto, foi giro. Deu para balizar mais ou menos. Para quem tinha dúvidas desta sigla PAN, o que é que valia cada coisa, acho que ficou claro. As pessoas estão sempre. Nós temos que perceber uma coisa, e por muito que isto possa chocar algumas pessoas, mas é uma questão científica. Nós somos animais, nós, como animais que somos e seres sociais que somos e gregários, nós vamos valorizar sempre primeiro da nossa espécie. É a natureza animal em nós e, portanto, e depois tudo o resto vem acompanhado pelos valores humanitários. Mas é normal que perante aquilo que seja a perda de uma vida, seja pessoa ou animal, vacilemos, não é? Boa, obrigado por teres jogado. Falaste já em ativismo e queria saber a tua opinião sobre o alarmismo climático e o ecoterrorismo. Bem, alarmismo climático. Eu não acredito em alarmismo climático, porque eu acho que efetivamente nós temos um problema grave de alterações climáticas, temos um problema grave de destruição dos valores naturais do nosso planeta, mesmo esta brincadeira que estávamos a fazer do jogo de destruir as florestas. Neste momento, para construir ferrovia, por exemplo, o traçado que está a ser feito não está a salvaguardar todos os valores naturais. Está-se a destruir muito hectare, ou vai-se destruir muito hectare de floresta para construir, por exemplo, o traçado, quer da ferrovia, quer o próprio aeroporto. Agora, a solução, por exemplo, que tem vindo a avançar de Alcochete, põe em causa, por exemplo, uma das maiores manchas verdes de sobreiro da zona e também um dos maiores lençóis de água doce da Península Ibérica, só para quem está a acompanhar-nos também ter a percepção. E essa questão acaba por ser muito preocupante, porque nós precisamos de garantir que para termos um clima estável, não preservamos aquilo que é a natureza, preservamos a floresta, as manchas de captação de carbono, os oceanos, e isso não está a acontecer. Depois os fenómenos climáticos que temos saberemos que vão ter cada vez mais intensidade, seja através dos grandes incêndios, seja através da seca extrema ou então das intempéries em que há muita chuva e uma falta de capacidade de retenção das águas nos solos, e tudo isso põe em causa o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida e até a nossa segurança. Sim, mas isso tudo é compatível com... Pronto, há graus de alarmismo, não é? Há de haver um grau de alarmismo climático que para ti se calhar é demais, não é? E por isso é que perguntei também pelo ecoterrorismo. Eu acho que o alarmismo climático, muitas das vezes, há uma tendência para descredibilizar os movimentos. Isso aconteceu sempre com os movimentos sociais, fosse nos direitos humanos, das mulheres, da luta, por exemplo, pela não discriminação, seja em função, por exemplo, das questões da ideologia de género, ou então é mesmo em função do cor da pele. Houve sempre uma grande tentativa de descredibilização. No movimento climático é a mesma coisa, há uma tentativa por parte de quem é negacionista climático ou de quem defende determinadas agendas, como por exemplo uma ausência de regulamentação em matéria, por exemplo, climática em relação a isto.
Mas neste momento o combate às alterações climáticas é um dos maiores amigos e aliados, por exemplo, do progresso e da economia. Nós, quando temos já estudos que nos dizem que a economia verde tem um potencial de crescimento do PIB, de que cada euro investido duplica para 2 euros de retorno no PIB, nós não podemos de facto ficar para trás nesta de jornada e neste desafio que é de facto transformar a economia numa economia chegou a essa verde. conclusão? Há relatórios, quer do ponto de vista a nível europeu, do ponto de vista daquilo que são os estudos dos verdes europeus, também a Organização Internacional do Trabalho já nos disse que o trabalho verde, a economia verde, pode criar mais de 24 mil milhões de postos de trabalho em todo o mundo e, portanto, nós temos já vários dados que nos dizem, a própria OCDE também já vem defender isto, temos vários dados que nos dizem que a economia verde é de facto uma economia em expansão e que inclusivamente já temos estudos que até em matéria de igualdade de género já tem gerado mais trabalho, por exemplo, que permite promover a igualdade de género do que outras áreas mais conservadoras da economia. E quando nós olhamos para este panorama e para este cenário, nós temos que perceber que, por um lado, Portugal não pode ficar para trás nesta corrida, porque sem dúvida que a sustentabilidade é hoje um fator até em termos de competitividade para as empresas e falo até a nível global. Hoje em dia, as empresas da mesma maneira ganharam consciência de responsabilidade social e passaram a ser bem vistas quando são promotoras de uma responsabilidade social. Na parte verde também é a mesma coisa, portanto também faz parte do seu marketing, faz parte do seu ideário. Portanto, há hoje no consumidor uma maior preocupação. Depois na parte, lá está, do terrorismo climático. Eu acho que o terrorismo é mau, seja em que área for, e não nos revemos de todo no que tem acontecido até, de tirar tinta para cima de políticos, atacar políticos. Acho que o caminho não é de todo por aí. Nós nos últimos dias temos andado a discutir o que fizeram os ativistas da Climáximo, ao invés de discutirmos o que é que cada partido tem na sua agenda para proteger o clima, para proteger a natureza. E acho que seria mais importante fazermos este debate, ainda que pudessem sentar-se pacificamente a interromper uma estrada. Acho que esse tipo de protestos são perfeitamente legítimos. Se os aceitamos nos agricultores, quando cortam a estrada com os tratores, também devemos aceitar quando os jovens se sentam na estrada para defender os seus direitos. Coisa diferente é atacar pessoas. Acho que isso é a linha, lá está, não a linha verde, mas aqui já a linha vermelha, que não deve ser ultrapassada, seja por aquilo que é uma ameaça à integridade física, seja por aquilo que é uma ofensa à integridade física de alguém, seja também pelos próprios ativistas, porque noutro país isto já poderia ter acabado muito mal. Eu, salvo erro, foi ou quando atiraram tinta ao Ministro do Ambiente ou das Finanças, que tinham uma besnaga de água, mas era preta. Num outro país, muito provavelmente poderiam ter sido considerados uma ameaça e podia ter acabado muito mal. E, portanto, não vejo que o caminho e a solução de termos um país mais comprometido com o combate às alterações climáticas passe por aí. Então deixa-me ser ainda mais ambientalista que tu e fazer aqui de advogado-diabo das pessoas da Climáximo. Nunca pensei em fazer isto. Mas tu tens um problema da sociedade e é um problema muito grande que tu achas que pode mesmo acabar com tudo o que há de bom na vida, que é o que estas pessoas pensam, não é? Acho que são, na minha opinião, e eu considero-me uma pessoa relativamente informada e também sou cientista, por isso sei ler mais ou menos os relatórios destas coisas. E eles acreditam mesmo que isto vai tudo acabar se eles não fizerem qualquer coisa e que está toda a gente a dormir e que a única maneira das pessoas começarem a falar mais disto é fazerem coisas que sejam notícia. E eles sabem que não é notícia falar do programinha verde de cada partido, então a única maneira de aparecer é fazer coisas radicais. Eu não digo que eles tenham feito por mal. Eu acho é que o caminho não é feito por aí, porque nós condenamos a violência contra qualquer pessoa, não é? Vamos imaginar que tu ias na rua na tua vida, não ias gostar que alguém te atirasse tinta para cima, não é? Uma coisa era se caso fosse uma brincadeira com os teus amigos, mas até podias achar piada à primeira, à segunda não achavas de certeza, não é? Agora, acho que efetivamente não é através de ameaça ou de violência que se resolve o problema. E mesmo quando às vezes dizemos, bom, temos que se calhar ser mais alarmistas para despertar a atenção da sociedade, esse também é um dos problemas que correm nos dias de hoje e que alimentam depois o populismo, porque nós não nos podemos esquecer que ou debatemos estes temas de forma séria, e este é um problema sério, porque a crise climática vai de facto remeter muita gente de alguma forma para uma situação de vulnerabilidade, quando sabemos que Portugal vai ser dos países mais afetados pelas alterações climáticas, e já o estamos a ser, com a seca extrema da água, com a questão, por exemplo, da subida do nível médio das águas, que vai afetar a nossa orla costeira. Quem é que diz que nós vamos ser um dos países mais afetados? Os estudos que temos do ponto de vista dos relatórios das alterações climáticas, desde o IPCC a vários outros relatórios, eles distinguem por país? Aquilo que depois nós temos é, do ponto de vista das vulnerabilidades, quer por força da quadro já existente da seca estrutural que temos,
é mais do que sabido que em Portugal há um problema de seca extrema que existe, quer do ponto de vista das simulações que são feitas ao nível global dos vários países, com a questão da subida do nível médio das águas. Portugal vai ser um dos mais afetados com a subida do nível médio das águas. E, portanto, nós quando pensamos nisso, acho que é importante estarmos a discutir como é que vamos adaptar o território. Como é que nós vamos tentar de alguma forma proteger a orla costeira? Como é que vamos garantir que as florestas são mais resistentes, por exemplo, aos grandes incêndios? Porque nos grandes incêndios, e aqui os diferentes especialistas, e inclusivamente as várias corporações de bombeiros, as ligas, já têm alertado para isto, que cada vez é mais difícil combater os incêndios, até pela natureza da sua dimensão e escala da sua dimensão, do que apenas por aquilo que são os fenómenos mais normais, mesmo quando é fogo posto, ou seja, quando falo aqui, falo de outra dimensão destes fenómenos. E perante isto, eu acho que era fundamental nós debatermos isto sem termos que entrar necessariamente na corrida do populismo, porque podemos dizer assim, olha, há populismo do bem, mas acho que de alguma forma desvirtua aquilo que devem ser as respostas públicas e as respostas políticas para este tema, e no fundo seria dizer, então, eu para de alguma maneira chamar a atenção para a minha causa, é legítimo agredir outrem? Nós somos um Pois, partido pela não violência, não me faz muito sentido. Se queremos claro. uma sociedade mais pacífica, também não nos faz muito sentido que seja por aí, que seja pela agressão que isso aconteça. Sim, e tu disseste uma coisa que é importante, achas que eles são bem intencionados. A mim às vezes acusa-me de ser inocente, que acho que toda a gente é bem intencionada, mas eu concordo contigo e eu acho que por isso é que o problema é precisamente um alarmismo excessivo. Porque se não existisse, lá está, essa ideia de que, como a Alexandra Ocasio-Cortez uma vez Hum, disse, que o mundo vai acabar daqui a 12 anos, há várias figuras públicas a ir longe demais. Muitas vezes quem fala contra esses exageros também é logo declarado como negacionista, e é importante ter conversas é importante que as pessoas que são ambientalistas não, não cedam à tentação de tornar aquilo mais alarmista do que é, por muito que isso traga mais atenção. E eu acho que isso vai ajudar a reduzir estes fenómenos de ecoterrorismo. É explicar às pessoas, ok, temos um problema, mas normalmente o ser humano arranja uma maneira de resolver e temos muitas pessoas a pensar nisto e a tecnologia vai evoluindo e já está a melhorar, não é? A Europa já está a emitir muito menos uhum. carbono do que há uns anos atrás. Por isso eu também acho que essas pessoas até podem ser bem intencionadas, deve haver ali um bocadinho de ego, querer aparecer na televisão e sentirem-se heróis, mas Nem acho que seja uma questão de ego, acho mesmo, e nós, por exemplo, nós temos um relógio climático na nossa sede que tem o ponto de não retorno, chamado ponto de não retorno, portanto ele vai contando, contagem decrescente em relação ao ponto de não retorno, e de facto aquilo dá alguma eco-ansiedade, não é? Ou seja, nós pensamos, e se pensarmos que os jovens de hoje vão ter um futuro que de alguma forma possam sentir que num planeta tão poluído, tão saturado pela poluição, é difícil ter qualidade de vida. Eu compreendo que isso lhes traga muita frustração e muita preocupação, quando depois vêm sucessivamente os governantes a continuar a dar borlas fiscais a quem mais polui e lucra. Mesmo quando olhamos para o Data Center em Sines, que vai custar 2 mil milhões de euros e que para ser construído implica a devastação de vários hectares de sobreiro, eh, caramba, quer dizer, estão mais uma vez a destruir o património natural, mais uma vez a desperdiçar dinheiros públicos, até com uhum. casos que geraram toda aquela consternação, não é? E até a admissão do ministro João Galamba. E, portanto, há aqui de facto situações que de alguma maneira eu compreendo que isto frustre muito os jovens. Depois, podemos é mudar a ordem das coisas, por exemplo, através do poder do voto. Eu acho que aqui, de facto, ou até mesmo através das políticas públicas, porque se queremos uma sociedade mais desperta para estas problemáticas, nós temos que resolver os problemas básicos que as pessoas têm na sua vida. Porque alguém que neste momento está lá em casa e que se calhar não sabe se quando for ao supermercado vai ter dinheiro para pagar o pão, ou se quando amanhã tiver que pagar a conta da água ou da luz, ou até mesmo da casa, vai ter dinheiro para pagar a prestação da casa, é normal que se calhar na sua esfera de preocupações a última coisa em que venha a pensar é o clima. E, portanto, se nós queremos alertar e sensibilizar estas pessoas, nós temos que, lá está, a justiça social e a justiça ambiental têm que andar de mãos dadas, têm que andar interligadas, porque temos que garantir que as pessoas têm qualidade de vida para poderem pensar, para poderem refletir, para poderem participar, que é algo que neste momento eu sinto que, do ponto de vista democrático, isso nem sequer está a acontecer. Sim, isso é precisamente uma das coisas que também tinha aqui escrito para conversarmos, porque eu às vezes vejo, sei lá, vejo tentativas do Ocidente, ou seja, Europa, Estados Unidos, por aí fora, eh, em relação a países em desenvolvimento, em África ou na Índia, pronto, onde há realmente pobreza, e meio que a exigir que essas pessoas que ainda não conseguem ter esse tipo de preocupações, porque na pirâmide de Maslow ainda estão Uhum, preocupadas com segurança, teto, comida, água, uhum, saúde,
estar a impingir esse tipo de atraso às vezes nessas culturas, não é? Nesses países, só por nós já termos este estilo de vida em que temos o luxo de poder realmente pensar em reciclar. E é um pouco aquela questão do not in my backyard, não é? Nós podemos poluir no quintal dos outros, mas não vamos poluir no nosso. E, portanto, eu acho que aqui não podemos ser hipócritas e temos que perceber que esta fatura climática tem que ser uma fatura partilhada e em função da responsabilidade de cada país, de cada emissor até desta pegada que tem de poluição, mas sem cairmos depois naquela hipocrisia de eu pago para poluir no quintal dos outros. Não, nós devemos, de facto, apostar em políticas que nos permitam descarbonizar a economia. Nós, por exemplo, uma das nossas medidas que foi a chamada taxa de carbono. Nós, neste momento, estamos a financiar os espaços sociais através da taxa de carbono sobre a aviação, porque tem, de facto, uma pegada ecológica mais significativa. Estamos a falar de ter uma atividade que pode ter uma dimensão comercial, mas sabemos que também tem uma dimensão turística e que as pessoas, em regra, não são importadas pagar mais €1 ou €2 pela taxa de carbono, em que, efetivamente, para se poderem deslocar do ponto de vista da deslocação no avião, mas que tem uma justiça social e ambiental. Porque se queremos garantir a descarbonização da economia, então estamos a garantir o equilíbrio das contas públicas, porque já arrecadámos mais de 90 milhões de euros desde que a taxa existe, e ela financia os espaços sociais para que as pessoas possam ter acesso a transportes públicos, não é? Com Mas menor financia custo. diretamente, não vai para o bolo geral do Estado? Não, porque nós também vamos aprendendo quando estamos na Assembleia da República, não é? Nós, quando fizemos a criação desta taxa, especificámos, ficou bem claro no Orçamento de Estado que ia para o Fundo Ambiental financiar os transportes públicos e, portanto, ela é canalizada diretamente, apesar da regra geral ser que não há consignações, esta taxa ficou consignada ao uso, à afetação aos transportes públicos, precisamente para que pudéssemos financiar os espaços sociais. Pois, porque senão era só mais um imposto que ia pagar um bocadinho de tudo. Não, não é? nós na altura, ou seja, às vezes pode haver essa percepção, mas nós aqui conseguimos que efetivamente ela fosse diretamente para esta finalidade, e eu acho que as pessoas têm a percepção de que é mais do que justo que então que haja efetivamente esta afetação, porque temos um benefício público todos nós quando temos passes mais baratos. E aqui eu recordo que o passe, ao descer para os 30 e 40 euros, foi de facto uma descida significativa naquele que era um custo de vida que todos nós tínhamos quando andávamos de transportes públicos com passos mais caros, e portanto é uma medida positiva para a sociedade em geral e para o ambiente já agora. Vamos a uma pergunta de mecenas. Passado 8 anos de PS, o país não está em muito bons lençóis. Há pouco tempo tivemos o pior mês do SNS de sempre, escândalos atrás de escândalos, professores exaustos e insatisfeitos, polícias também. Posto isto, um voto do PAN não vai acabar por ser um voto que dá poder ao PS? Por que fazê-lo? Nós, não será de todo um voto que dá poder ao PS, um voto no PAN é um voto que dá poder ao PAN para ter um grupo parlamentar. Aliás, é importante nós desconstruirmos a ideia de voto útil, porque claramente um voto, seja no PS ou no PSD, não fará qualquer diferença. Terem um deputado a mais ou a menos, já são beneficiados os grandes grupos, portanto, pelo próprio método DONT, porque inflaciona aquilo que é a capacidade de eleição dos partidos com maior votação e retira deputados aos grupos mais pequenos. Depois, por outro lado, se não fosse a capacidade até de negociação, de diálogo, de oposição construtiva, não teríamos sido o partido da oposição que com apenas uma deputada conseguiu aprovar mais medidas que todos os outros partidos da oposição. E, portanto, mas esta pessoa provavelmente diria que isso é o facto de vocês terem conseguido aprovar tanta coisa com um só deputado, é uma prova de que são uma extensão do PS. de forma alguma, então, eu acho que quem está lá em casa e quem nos acompanha, aprovar, por exemplo, o fim dos estágios profissionais não remunerados para os mais jovens, isto é ser uma extensão da sociedade. Não é ser uma extensão do PS. Nós estamos na Assembleia da República e seria muito fácil, se calhar eu até ponho o exercício ao contrário, seria muito fácil para nós estar na Assembleia da República, sou a oposição, vou para lá mandar uns bitites, mando uns berros, digo que são todos uma camada de bandidos e portanto não servem as políticas do país, mas não fazia mais nada. Trabalhar, ter um diálogo construtivo, aprovar medidas, isso sim dá trabalho. Nós sentarmos-nos à mesa com quem não concorda connosco e fazê-los aproximar das nossas preocupações, viabilizar as nossas preocupações, é de facto um exercício democrático mais complexo. E quando nós conseguimos, quer o fim dos estágios profissionais não remunerados para os mais jovens, sendo certo que aquilo que queremos agora para a próxima legislatura é que os mesmos também possam ser financiados pelo IFP. Quando nós conseguimos alargar a tarifa social de energia, e aqui até com uma diferença, já que estamos aqui no Despolariza, porque o debate era em torno da descida do IVA, da eletricidade, e aqui sabemos que a esquerda e a direita estavam muito polarizadas nas suas posições, porque a esquerda tem uma visão em relação à descida do IVA e a direita tem uma visão completamente diferente. Foi precisamente o PAN, que é do centro progressista, que trouxe uma solução que beneficia de facto mais de 200 mil famílias do ponto de vista da aplicação da tarifa social de energia e tem uma atitude também ambientalmente responsável,
porque assim não estamos de facto a beneficiar quem possa ter grandes consumos, mas sim as famílias mais vulneráveis. E isto aqui não estamos a ser extensão do PS, estamos a ser uma extensão, mais uma vez, das pessoas e das famílias vulneráveis. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas que nós temos feito aprovar e que são muito impactantes. Quando acabámos com as comissões bancárias abusivas, foram 119 milhões de euros ao ano que as famílias passaram a poupar porque a prestação da casa deixou de contar com aquela comissão bancária que era cobrada. Isto foi o PAN que conseguiu. Portanto, não é sermos extensão, eu acho que é mesmo estarmos aqui ao serviço das causas que representamos e sermos uma força política útil e trabalhadora, porque eu acho que aí sim contribuiria para a má imagem que as pessoas têm nos políticos, estar sentada na Assembleia da República e não aprovar nada, não fazer esse esforço, não fazer avançar as causas que nós representamos e que estão no nosso programa político. Sim, e dou-te e dou-vos os parabéns por terem conseguido realmente, com apenas uma deputada, aprovar tanta coisa. Obrigada. Fecharam a porta à AD porque exatamente? Bom, antes de mais, permite-me fazer este esclarecimento prévio. Não olhamos para a AD da mesma forma que olhamos para o PSD. São valores e ideários diferentes. Simplesmente o PSD escolheu dar a mão ao CDS-PP e também ao PPM e trazer consigo valores absolutamente conservadores e que achamos que já não têm lugar na nossa sociedade e menos ainda deveriam ter um assento parlamentar, porque quando nós falamos de trazer um PPM de Gonçalo da Câmara Pereira que acha que é legítimo bater numa mulher e que tem tido afirmações absolutamente infelizes e patéticas a este respeito, não me parece que numa sociedade em que nós temos, e isto são dados muito recentes da APAV, a APAV lançou na semana passada um relatório que nos dizia que já tinha feito mais de 93 mil atendimentos por crimes de violência ao ano passado. E mesmo no contexto da violência doméstica, nós tivemos mais de 30 mulheres que morreram o ano passado às mãos da violência, temos mais de 30 mil denúncias todos os anos relacionadas com a violência doméstica, ao que se soma depois também os casos de abuso infantil, e portanto num país que continua a ter números tão negros do ponto de vista da violência doméstica, é uma profunda irresponsabilidade ter uma figura política a fazer este tipo de afirmações e a legitimar que se bata numa mulher. Só foi por causa dessa afirmação em não, específico? há mais. O problema do não é PPM? Não, há mais. Que o CDS? Não, eu ia agora ao CDS. Okay. Eu ia agora, é porque efetivamente eles ambos convergem numa agenda conservadora. Mas conservador para mim não é um insulto, é igual a dizer progressista, percebes? É só uma coisa. Eu sei que tu és portuguesa e culturalmente em Portugal conservador é logo mau. Mas não é uma questão de insultar, eu acho que é uma questão de diferença ideológica, porque quando nós olhamos, por exemplo, quer para o PPM, que não respeita os direitos das mulheres, quer agora para Paulo Núncio, que veio dizer que devíamos referendar o aborto novamente, fazendo retrocessos naquilo que foram os direitos das mulheres em matéria de natureza sexual e reprodutiva. Eu não posso deixar de lembrar, e eu compreendo, e aqui eu volto a entrar naquele domínio que falava logo no início da nossa conversa. Mas espera aí, desculpa, propor um referendo não é pôr a democracia a funcionar? Ou seja, mesmo que tu não concordes e eu não concordo, se vais abrir o referendo e a maior parte dos portugueses quiser uma coisa, tens que respeitar, não é? A interrupção voluntária da gravidez já foi referendada por mais do que uma vez no nosso país. Sim. Era crime uma mulher abortar em Portugal. E o que nós estamos a falar não é apenas da democracia a funcionar, estamos a falar de criminalizar uma mulher que tenha que recorrer à interrupção voluntária da gravidez. Sim, eu sei, e por muito que me custe, que se tornasse totalmente ilegal abortar em todas as circunstâncias e crime, se fizeres um referendo e mais de metade do país votar nessa direção, acho que pronto, é a democracia a funcionar. Se calhar nós desejaríamos que as pessoas tivessem votado de outra maneira, mas a democracia de todos os maus sistemas é o menos mau, não é? Porque quando para nós o que prevalece é o facto de, antes de ser legal em Portugal a interrupção voluntária da gravidez, havia mulheres que morriam a praticar o aborto porque recorreu a clínicas ilegais e clandestinas. Havia mulheres que ficavam, por exemplo, incapazes de ter filhos para o resto da vida e, portanto, nós estamos aqui a falar da saúde, quer das mulheres, quer da sua integridade física, quer também da sua própria vida. E eu acho muito estranho que alguém seja conservador ao ponto de preferir, de facto, salvar uma potencial vida que nem existe ainda, não é? Isso do que Mas deixamos para outra dia. Mas eu concedo que nestas matérias são uma matéria de consciência individual e são matérias muito sensíveis de vida e de morte, na qual eu acho que deve haver de facto uma liberdade de escolha. Aquilo que eu não posso conceder é que uma mulher seja presa ou seja imputada como criminosa por fazer algo que claramente essa mulher pode até não só ser da sua liberdade de escolha individual, mas até ter um contexto de vida completamente diferente do meu.
Eu não posso esquecer que em Portugal, e por isso é que eu, no início, comecei por referir a condição de ser mulher, é porque nós temos hoje em dia em Portugal cerca de 2 milhões de pessoas em pobreza, e a larga maioria destas pessoas são mulheres. Nós, quando falamos nestes números de violência doméstica, não nos podemos esquecer que as mulheres são as mais vulneráveis no nosso país e que mais estão suscetíveis a estes fenómenos. O ponto de partida das mulheres não é igual ao dos homens, porque se fossem os homens que engravidassem, eu te garanto que ninguém estava a discutir se íamos referendar esta matéria. E perdoa-me a brincadeira, mas a verdade é que não estaríamos a discuti-lo. E achar que uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade social, quando temos ainda o mais recente relatório que houve das Nações Unidas nesta matéria, e que nos veio dizer que mais de 70%, repara bem, 70% das mulheres não podem decidir sobre o seu próprio corpo a nível global, e Portugal não está aqui excepcionado. Significa que não podem decidir se tomam, por exemplo, métodos anticonceptivos, quando têm relações sexuais, se vão ou não engravidar, não têm autonomia para decidir isto sobre as suas vidas. E eu vou dizer a esta mulher que, se ela quiser interromper a gravidez, é uma criminosa? Ou como tivemos nos Estados Unidos a criticarem crianças que foram violadas por interromper. Eu acho que isto é um caminho, um retrocesso civilizacional que nós não queremos para o nosso país. Sim, eu percebo que tenhas essa visão, mas imagina, se eu fosse alguém da política e propusesse, olha, vamos fazer um referendo sobre todas as batatas fritas a partir de agora devem ser azuis. Claro que ia ser ridicularizado, e bem, não é? Porque é que vais propor um referendo sobre isso? Mas não estavas a fazer mal a ninguém, não é? Não, mas acho que é aí que se calhar estás um bocadinho polarizado, aqui. Se ninguém sabe, aliás, sabemos que a vida começa no momento da concepção, o que interessa é o valor moral, quando é que começa o valor moral, ou podemos começar quando é que começa a consciência, ou quando é que estamos de facto, sim, ou quando é que está desenvolvido o embrião em feto, não é? Para efetivamente quando é que existem o batimento cardíaco, a consciência. Mas há variedade aí, não é? Mas eu admito que é um tema complexo. Exato, atenção, e como é complexo, e como há pessoas que na sensibilidade moral deles, que é diferente para todos, tal como tu tens para os animais uma sensibilidade moral especial, há outras pessoas que se calhar têm para fetos. Uma pessoa com esse tipo de sensibilidade moral propor um referendo de uma coisa que, pelos vistos, não é assim tão óbvio para toda a gente, eu acho que o gesto de propor o referendo em si não é condenável, percebes? Se fosse as batatas fritas, sim, mas como é uma coisa que não há assim tens que tanto associar consenso. a toda uma outra agenda, porque estamos a falar de responsáveis políticos que acham inclusivamente que as mulheres não devem estar na vida pública, que a sua função é casar, ter filhos e estar em casa. Mas quem é que disse isso? Basta olhar para vários dirigentes. Tiveste, por exemplo, o responsável, e aqui já não falo só da AD, tu tiveste vários exemplos disto no Chega. Tiveste no Chega, que é desde o próprio representante da juventude, já há vários deputados que preferiram afirmações, que são claramente afirmações que representam o pior que o machismo tem no nosso país. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que numa sociedade em que as mulheres são claramente discriminadas, em que reiteradamente ficamos para trás, eu não posso ter o mesmo julgamento perante uma mulher que, seja por opção própria, seja... E aqui eu volto a dizer, nós estamos no nosso campo de... É uma questão tão da liberdade individual de cada um, que é muito difícil, e eu aqui não faço mesmo julgamentos. Porque eu posso dizer que eu nunca abortei, portanto eu nunca interrompi voluntariamente uma gravidez, e tenho a minha própria convicção em relação a isso. Mas eu tenho que respeitar uma mulher que, ou porque foi violada, quer interromper a gravidez, ou porque o seu contexto de vida é da pobreza, é um contexto de pobreza e não tem condições para ter filhos, ou porque simplesmente assim foi a sua decisão porque não se sentia preparada para dar esse passo, ou porque não queria dar esse passo. E, portanto, acho que não podemos continuar a ter uma sociedade que continua a oprimir as mulheres. E claramente a mundivisão de sociedade que essas forças políticas trazem é uma mundivisão em que o lugar das mulheres é o mesmo, é estar em casa, não é participar da vida pública e política. Eu acho que isso é um espantalho, não concordo com isso. Não creio que seja um espantalho. E depois temos outras questões como as touradas. Estás a pegar no CDS e a criar um espantalho, ou seja, a dizer coisas que eles não dizem, a dizer que eles acham que o papel da mulher não é trabalhar. Eles têm mulheres grandes bosses dentro do CDS, como tu deves saber. Isso não é bem assim. Não só não é bem assim, como também não nos podemos esquecer que o exemplo que nós damos em política para a sociedade é um exemplo que passa por várias opções. Passa, por exemplo, por quando nós escolhemos colocar em lugares cimeiros nas listas as mulheres, ou então e terem acesso à Assembleia da República. Passa também por aquilo que é a votação em determinadas matérias, e tivemos esse exemplo na lei das cotas, por exemplo, para garantir que as mulheres tinham acesso às empresas
por exemplo, a cargos de chefia e que haviam cotas para esse efeito, passa por várias dimensões. E uma das dimensões que nós não podemos ignorar é esta da vulnerabilidade e da pobreza. E eu aqui, honestamente, tenho a consciência de que sou uma pessoa profundamente privilegiada porque sempre tive voz para me defender, sempre fui até, de alguma forma, incentivada na minha família a poder expressar-me, a poder prosseguir os meus sonhos, a poder realizar-me pessoalmente, mas tenho a consciência que eu sou a exceção, não sou a regra. Eu sou a exceção. E há muitas mulheres que vivem uma vida de opressão e de sofrimento que nós não podemos imaginar. E isso convoca-nos para a obrigação de nos indignarmos quando alguém quer retroceder nos direitos humanos das mulheres. E, portanto, perante essa indignação, eu acho que a única hipótese que poderíamos ter era, de facto, rejeitar este conservadorismo que não estamos aqui a falar do valor moral, mas estamos a falar, de facto, de lesar e retroceder em direitos humanos fundamentais, porque referendar isto é condenar novamente estas mulheres à morte, é condenar novamente estas mulheres a terem danos para a sua vida, e isso eu não posso aceitar enquanto mulher nem enquanto política, e acho que os homens também não. E, portanto, mas o que uma pessoa do outro lado diria foi touradas, aquele referendo, o que uma pessoa daquele lado diria é que aquele referendo fez com que acontecesse uma coisa totalmente impensável, que é matar bebês. Percebes? Não, porque Então isso não é assim tão óbvio. Tipo, tu falas disso como se fosse ciência, não é? como se estivesse atrás de uma parede moral totalmente inaceitável, mas para essas pessoas está atrás de uma parede moral totalmente inaceitável matar bebês, porque para eles é matar bebês. Imagina que na tua cabeça aquilo era matar bebês, percebes? Mas nós na política temos que nos reger, sobretudo nestas matérias mais complexas, nós temos que nos reger pela própria ciência. E nós temos que nos reger por aquilo que depois é dito pela ciência de um ponto de vista do desenvolvimento da criança. E eu compreendo, e eu volto a dizer, eu compreendo e respeito profundamente, porque este é um tema muito complexo. Se calhar se estivéssemos a discutir um debate mais recente como o que foi suscitado do alargamento das semanas em relação à interrupção voluntária da gravidez, acredito que é um debate que tem que ser mais alargado do ponto de vista social, ouvirmos a comunidade médica, a comunidade científica. Acredito que efetivamente é um debate mais aprofundado. Agora, eu não posso até deixar daqui de notar alguma incoerência depois nestes argumentos que eles utilizam, porque em relação ao embrião, cujo estágio de desenvolvimento sabemos que não é um desenvolvimento de consciência, de autoconhecimento de si próprio, que tem, por exemplo, outro tipo de circunstâncias, indignam-se e chocam-se, mas depois acham muito bem determinado tipo de condutas que possam pôr em causa a vida de uma pessoa que já é uma pessoa adulta, formada. Portanto, há aqui uma incoerência de valores também, porque eles não concedem sequer, enquanto que sequer nós somos capazes de conceder e dizer, bom, então vamos ver onde é que está o limite, onde é que está a fronteira do desenvolvimento da criança que nos impede que daqui para a frente seja feito algo. Não, para eles é pré-conceição, pós-conceição. A partir do momento em que um espermatozoide e um óvulo se encontram, criam um código genético único que vai, se tudo correndo normalmente, resultar numa vida. Então para eles é esse o momento. Mas essa vida ainda não existe, não é? A questão é essa. Não, a vida existe. Quer dizer, pode existir a vida, mas não existe a consciência da vida, ou a dor, ou o sofrimento. Estou a ser preciosista com os termos. A vida existe, mas podem não ter peso moral. Mas depois temos outras ficávamos questões. Aqui muito tempo a falar do aborto. É um debate muito complexo, e depois temos outras questões, como a questão das touradas ou das alterações climáticas, que para nós também é inconcebível que alguém possa querer continuar a financiar a tauromaquia no nosso país, a perpetuar essa atividade, como é um caso quer do CDS, quer do PPM. Esse ia ser pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Por isso, vamos saltar para alguma outra rubrica, é isso? Sim, não é ali, é aqui. É pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Aqui outra vez um desafio. Não, enganei-me, tirei ali o D. Pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, e não sei se chegou a ti a mensagem, mas queria que defendesses a ideia das touradas, ou seja, pega numa dimensão qualquer da tourada que tu consigas defender e logo a seguir podes fazer o que costumas fazer sobre as touradas, que é destruí-las. Bem, há vários argumentos que costumam utilizar para defender as touradas que são completamente falaciosos, ou seja, eu acho que... Mas dizes que tu achas que fazem sentido. Eu vou tentar sentido. lembrar-me assim de alguns, ou seja, por exemplo, há um argumento muito usado que é que se não existirem touradas o touro de lide extingue-se. E nós, no entanto, desde logo, o touro de lide, o chamado touro de lide, não é uma espécie em si, foi manipulado geneticamente para apurar a raça brava de lide. E estamos a falar de uma entre várias centenas de espécies de bovinos, não é? Que existem e que de alguma forma foram também domesticados e selecionados artificialmente. Por outro lado, não é por nós estarmos aqui a introduzir a componente de agarrar no touro, colocá-lo na arena e espetar-lhe bandarilhas que estamos a preservar a espécie. Portanto, sim, isso é um mau argumento. Portanto, mas o que tu achas bom? Não, eu estou a tentar pensar nos argumentos que utilizam e eu acho que eles na verdade são todos eles desmontáveis e acabam por ser todos eles bastante maus. Porque não reconheces, por exemplo, que o bacalhau com natas tem um valor cultural relacionado com o que é Portugal, certo?
Não reconheces que a tourada também tem um bocadinho? A gastronomia é diferente da tortura do animal, porque nós, quando falamos em comida, e eu sou vegetariana e, portanto, não como nada de origem animal. Tofu com natas, desculpa. Não, mas eu digo eu apesar de ser vegetariana, eu concedo que, do ponto de vista da alimentação, nós temos que saber distinguir aquilo que é um animal ser abatido, que é desensibilizado e é abatido, por muito que eu pessoalmente possa não ter esse estilo de vida, mas aquilo que é um animal que é torturado numa arena é completamente diferente. E estamos a falar do mesmo animal, o mesmo touro, se for para fins de alimentação, é desensibilizado e abatido porque reconhecemos que há sofrimento e não queremos sujeitá-lo a sofrimento, mas depois se for para uma arena está tudo certo do ponto de vista dessas pessoas para que seja torturado. E eu acho que do ponto de vista da cultura, a cultura não é imutável, as tradições não se mantêm inalteradas com o tempo. E portanto, mesmo do ponto de vista daquilo que possa formar a identidade de um país, para já em Portugal não é tão identitário quanto isso, porque se olharmos para todos os municípios, só 13% dos municípios é que têm touradas. Nós basta olharmos para os relatórios da IGAC, que tem a Inspeção Geral das Atividades Culturais, para perceber que de facto não há essa expressão da tauromaquia no país todo, já é muito residual e em alguns municípios, portanto não temos no nível do território nacional as touradas no nosso país, e depois também entra a parte da dimensão ética e moral de todos nós, porque nós não podemos de alguma forma estar a permitir que um animal seja torturado numa arena para divertimento humano e procurar levar isso a espetáculo. Portanto, esse argumento da cultura ou da identidade cultural cai por terra, porque nós também já tivemos outras práticas que também faziam parte da identidade local ou das tradições locais e que desapareceram com os tempos. Tivemos desde o jogo do galo, por exemplo, tivemos também, quer dizer, já foi legítimo lá atrás confrontar humanos com leões e, portanto, ou apedrejar cristãos, e portanto foram tudo questões, do ponto de vista civilizacional, se evoluiu e deixou para trás porque tinha uma dimensão de sofrimento. E aqui, quer a minha faceta de ativista, quer sobretudo de jurista e alguém que também estudou direito animal, nós da mesma maneira que temos nos direitos humanos direitos que são fundamentais e que é um núcleo de direitos que são irrenunciáveis, como é o direito a não ser torturado, nós sabemos que o direito, por exemplo, à vida é um direito que tem limites, e ainda agora tivemos a falar de um desses limites, como é a questão da interrupção voluntária da gravidez, ou se podemos falar da legítima defesa. Alguém que perante uma situação de legítima defesa mata outra pessoa. O direito prevê essa exceção, mas curiosamente o direito internacional todo não excepciona aquilo que é o direito a não ser torturado, pelo menos nas democracias modernas, não é? Podemos ter outras situações em que isso acontece, e nos Estados democráticos isso não acontece, e no nosso país também não. Nos animais a analogia é a mesma. Nós, quando falamos do direito a não ser torturado, é um direito basilar do animal, enquanto que o direito à vida acaba por também ter aqui algumas exceções. Há críticas ao PAN, que já deves ter ouvido, de que o nome do vosso partido é Pessoas, Animais, Natureza, mas que as pessoas que realmente vivem no meio dos animais e da natureza não votam em vocês. E eu pensei, como vou estudar isto? Como é que eu vou tentar descobrir se isto é verdade ou não? Então fiz um gráfico em que primeiro fui ver a população, mas depois achei que era melhor a densidade populacional de cada distrito, que está no eixo de X, ou seja, é mais ou menos uma métrica do quão rural é, e a percentagem de votos que o PAN teve nesses distritos. E efetivamente, perdoa-me, mas a minha conclusão é que é verdade, que é um bocado um partido de pessoas citadinas com animaizinhos domésticos. Bom, eu acho que isso não tem nada a ver com o facto de termos uma sensibilidade para aquilo que deve ser a forma como tratamos os animais. Eu acho que a visão do mundo rural, ter uma visão do mundo rural em que ele se resume a touradas e caça, é uma visão muito redutora, até porque se nós olharmos para a biodiversidade do nosso país, nós temos uma biodiversidade incrível, não é? Temos espécies absolutamente fabulosas. Eu acho que nós não imaginamos Portugal sem a águia imperial, sem o lince ibérico, sem o lobo ibérico, e no entanto nós não agarramos no lince ou no lobo ibérico e não vamos colocá-lo numa arena para o torturar, ou não vamos colocá-lo também a fazer, por exemplo, um campeonato qualquer de tiro na caça, não é? Para preservar estas espécies, ou então para provar que de facto o mundo rural só vive destas duas atividades. Mas tu achas então que vocês não têm melhores resultados nestes sítios mais rurais por causa de serem contra a tourada? Há assim tanta gente a favor da tourada? Não acho que seja isso. Eu acho é que tentam passar uma imagem do PAN, quando falam nessa questão do mundo rural versus o mundo urbano, Sim. é um pouco para tentar descredibilizar o trabalho do PAN, porque, ou até mesmo quando dizem que o P de pessoas não existe no PAN, nós mais de 70% das nossas propostas são sobre pessoas, curiosamente, nem sequer são na maioria sobre animais ou sobre o ambiente, e portanto nós temos trabalhado de facto muito para as pessoas, até porque, como referi há pouco, acredito profundamente que quando temos esta base, não é, da pirâmide de Maslow resolvida, as pessoas têm mais capacidade de olhar de facto e ter mais empatia para os animais, para a natureza, porque está tudo interligado. Agora, esta questão do mundo rural versus o mundo
o litoral, também tem a ver com características do nosso país, que sabemos que quer Lisboa, quer o Porto, acabam por estar mais habitadas, por um lado, do ponto de vista populacional, mesmo a distribuição dos lugares por distrito para a Assembleia da República, e isso levar-nos a todo um outro debate sobre o sistema eleitoral. Sim, mas aqui é percentagem, não é em valores absolutos. Sim, mas acaba por facilitar de facto a eleição, não nos podemos esquecer disso, a nível da representatividade na Assembleia da República. Mas depois eu acho que uma coisa não tem mesmo nada a ver com outra, na medida em que nós temos que olhar para o país como um todo. Eu mesmo tendo sido eleita por Lisboa, eu olho para um país como um todo nas políticas que prosseguimos na Assembleia da República, e eu acho que a questão, o maltrato animal não muda consoante a paisagem, não é? Se eu sair de Lisboa, o maltrato continua a ser um maltrato, quer estejamos em Lisboa ou estejamos em Viana do Castelo. Aliás, nós ainda esta semana ontem viemos de Viseu, por causa da questão do lítio e da exploração das minas do lítio, em que estivemos lá com a população por causa do dano ambiental que aquilo vai ter, que está a Paredes Meias, na Serra da Argemela, com a população, e de facto as questões ambientais não mudaram de repente em função da área geográfica do país, mas sim porque existem, porque são um problema concreto, ainda que o PAN não tenha depois qualquer deputado eleito pelo Distrito de Viseu, mas estivemos lá efetivamente a dar voz à preocupação das pessoas, e é um crime ambiental que ali se está a passar que é terrível para as gerações futuras e para aquela população em concreto. Tens um jantar no Porto, por isso vamos para a última questão. Tu consideras-te uma pessoa espiritual? Qual é a tua relação com o metafísico? Bom, antes de mais, permite-me dizer que eu tenho um jantar no Porto e que no Porto come-se maravilhosamente bem, e espero ter à minha espera ter lá à minha espera uma francesinha vegetariana, daquelas como só o Porto sabe fazer. Com queijo? Neste caso o queijo é vegano, Ok, é também de origem francesinha vegetal, vegan. é vegan, sim, como só no Porto sabem Que fazer. nojo. É tão bom. Desculpa, pá, tinha que dizer que nojo. Como uma pessoa que come francesinha normal, tinha que dizer Então, que mas nojo. tens que provar a próxima vez. Não, já provei provaste? uma vegetariana muito boa, por acaso. Muito Mas boa. são boas já. E foi mais fácil fazer a digestão com pronto, aqueles pronto, enchidos pronto. todos. Então era só mesmo para fazer a piada. Sim, é. Não, mas eu considero-me de facto uma pessoa espiritual e de alguma forma, eu acima de tudo sou uma pessoa que gosta de refletir e gosto muito de filosofia. E eu acho que mesmo a parte da componente espiritual ou mais religiosa vem da filosofia, porque gosto de facto de perceber os desafios, quer éticos, quer morais, quer da própria constituição de todo o universo, e portanto eu, como sou de humanidades, que eu costumo brincar até um pouco com isso, porque quem está às vezes na política e vem de humanidades e agora de repente ligamos com tantas questões da economia e das finanças, tenho sempre este cunho mais humanista, digamos assim, daquilo que é a minha formação e percurso académico, porque acho que efetivamente há um todo, digamos, que nos transcende e que nos ultrapassa, que é um pouco inexplicável. Então procuro, através quer da literatura, quer daquilo que é o conhecimento, explorar esse todo e perceber o que é esse todo, apesar de ser um todo muito complexo. Boa, Inês, olha, muito obrigado, gostei muito. Conseguimos Obrigada discordar também. aqui de algumas coisas e ser um bocadinho mais cívico do que na televisão, acho eu. Mas do acho nos que também debates conseguimos televisivos. despolarizar e portanto também foi positivo. Sim. Foi um discordar com respeito. Obrigado. Espero que Obrigada tenhas também, gostado. Tomás, também. Vocês não fujam já, por favor deixem um like, um comentário, uma subscrição, que é grátis e ajuda muito. Se quiserem apoiar este projeto de despolarização e de paz, por favor contemplem tornar-se mecenas, ganham acesso ao grupo de WhatsApp, aos jantares e a uma data de outras coisas, conteúdo exclusivo do Backstage. E por hoje é tudo, muito obrigado, até à próxima. Obrigado, Inês. Obrigada, Tomás.